Nautas, boa noite, seguidores do nosso Instagram, aqui da Susan Clean. Estamos aqui no mais uma noite, no dia 28 de setembro. Eu que eu estou de amarelo por causa do mês, tá bom? Vamos aí combater o suicídio, então é importante a gente colaborar com o país, né? Hoje eu vou ter uma live, mais uma Susan Clean Viva Live, mas essa live promete que vai bombar. Bomba porque os pacientes que me procuram para bariátrica, tão logo a gente já opere eles, as perguntas que começam a vir sempre tem relação a esses dois especialistas que vão estar hoje sendo entrevistados aqui, tá? Então vai ser uma live muito legal. Vocês fiquem também, vocês estão abertos aí para fazer as perguntas que vocês tiverem que fazer. À medida do possível a gente vai respondendo. Se não conseguir responder tudo na live, a gente tenta responder depois, tá? Então eu vou ver aqui se os dois convidados, a doutora Heloísa e o doutor Érico, cirurgiões plásticos, se eles já se encontram aí para poder estar entrando e a gente poder não perder tempo, né? E aproveitar deles aí para tirar as dúvidas que eventualmente vocês tenham. Hoje é aquela live legal que eu sei que eu já fico por segundo plano, tá? Eu sou primeiro plano em todas, mas quando vem plástico para falar, segundo plano, tá bom? Então vamos tentar aqui ver se a gente consegue já entrar. Eu vou mandar a solicitação, já respondem, aguardando. Um monte de gente já assinando aqui pra gente. Ó, entrou o casal aqui. Boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite, Érico. Boa noite. Boa noite, doutor Jaime. Está escutando bem a gente aí? Estou escutando bem vocês, sim. Tá? É um prazer estar com vocês hoje aqui nessa live. Eu já conhecia vocês no consultório, lógico que a gente se cruzou algumas vezes, mas foi bem legal porque o convite que eu fiz para vocês foi o dia que vocês estavam operando ali no Hospital Santana, no centro cirúrgico, e de pronto vocês atenderam e a gente já agendou essa live. Fico muito contente por vocês terem aceito e por estarem aí, para que a gente possa, então, tirar as dúvidas aí dos pacientes que eventualmente tenham, tá certo? Obrigado pelo convite, doutor Jaime. Obrigado vocês por aceitarem. Posso começar aqui, não? Claro. Vamos lá. Então, aqui, a primeira pergunta que vem, sempre a apresentação, né? Então, eu queria que a Heloísa aí, né, ela se apresentasse, dissesse quem é, quando se formou, onde fez residência, e depois o Érico também, vou chamar Érico e Heloísa, viu, pessoal? Certo. Tá? Depois o Érico aí, ele também faça a sua apresentação direitinho, para a gente matar uma curiosidade primeiro do casal. Vamos lá. Tá, então... Heloísa, você. Eu primeiro, vamos lá. Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fiz a minha residência de cirurgia geral, lá em Porto Alegre também. Depois a residência de cirurgia plástica, aqui em São Paulo, no Instituto de Cirurgia Plástica Santa Cruz. E, por último, a gente fez a prova, né, de membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, prova de título. E você? Bom, a nossa história anda junto, desde a faculdade. Também sou formado pela Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. Logo em seguida, entrei na residência de cirurgia geral. Lá em Porto Alegre mesmo, onde eu e a doutora Heloísa trabalhamos juntos desde lá. Viemos para São Paulo, já noivos na ocasião, e aqui a gente passou na prova de cirurgia plástica, no Instituto de Cirurgia Plástica Santa Cruz, e novamente fomos colegas na residência. Então, já trabalhamos juntos há um bom tempo, já operamos juntos há aproximadamente 10 anos. E diz uma coisa, vocês falaram de formar na mesma faculdade, mas vocês estudaram juntos, não? Não. Eu sou 2 anos na frente da doutora Heloísa. Eu fui monitor... Mas tinha o contato na faculdade? Sim, eu fui monitor de cirurgia dela. E foi ali mas já começaram a namorar daí, Érico? Já. Desde a faculdade, faz bastante tempo já. Tem um tempinho já que vocês estão juntos também, né? Já, quase 15 anos já, é bastante tempo. Eu tenho uma relação parecida com a doutora Isabel. Todo mundo imagina que a gente é casado também por ter formado junto, estudado junto, ter feito tudo junto. Só que a gente nunca namorou e nunca casou, né? Diferente de vocês dois aí. Tá certo? Então, é bem legal. E diz uma coisa, assim, por curiosidade. A escolha da cirurgia plástica, você já na faculdade ou na residência de cirurgia já imaginavam? Uma coisa que pintou depois? Era mais de um do que do outro? Como que foi?
A gente se conheceu fazendo monitoria de cirurgia, né? Então, a gente já tinha os mesmos interesses em cirurgia naquela época. E aí, durante a residência de cirurgia geral, a gente tem a oportunidade de passar todos os estágios, todas as especialidades, né? E a gente acabou se encantando com a cirurgia plástica. E foi por coincidência que nós dois acabamos escolhendo seguir esse caminho. Então, e foi bom, né? Porque no fim a gente consegue operar junto. Mas teve um motivo, Érico, para escolher bem cirurgia plástica? Teve. A gente gosta muito da cirurgia como um todo, né? Até por nossa formação de cirurgião geral, mas a escolha foi no decorrer da nossa experiência durante a residência que vimos que as cirurgias eram muito interessantes, nós poderíamos dar resultados bons para os pacientes e a gente consegue transformar a vida dos pacientes, né? Tanto com cirurgia estética como reparadora, a gente consegue aumentar a autoestima dos pacientes, na grande maioria das vezes, e isso é muito gratificante. é gratificante, nos dá um retorno bastante grande em relação a isso. Então, o interesse da plástica é isso, é poder transformar a vida dos pacientes. Ô, Érico, tem alguma... Ô, Heloísa, tá aí com vocês. Tem alguma diferença entre a gente falar em uma cirurgia plástica e uma cirurgia reparadora? Ou que seria uma cirurgia plástica ou que seria uma cirurgia reparadora? Então, a cirurgia reparadora, assim, falando em termos de cirurgia dos pacientes pós-bariátricos, né? Porque a cirurgia reparadora ela é muito extensa, né? Pode ir em pacientes oncológicos, pacientes que sofreram algum tipo de trauma, queimados. Mas falando dos pacientes pós-bariátricos, a cirurgia reparadora ela acontece porque os pacientes perderam uma grande quantidade de peso, eles ficaram com uma flacidez muito importante, com um excesso de pele que muitas vezes causa prejuízos funcionais para o paciente. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, na cirurgia reparadora, você vai corrigir uma situação que está causando um prejuízo para a vida do paciente. Então, o paciente ficou com excesso de pele no abdômen, ficou com o abdômen avental. Ele pode ter uma dermatite associada, pode ter infecções de repetição, né? Então, quando a gente corrige essa situação, a gente está reparando o paciente. Agora, por exemplo, usando o mesmo exemplo do paciente pós-bariátrico. Se esse paciente, essa paciente, ficou com um acúmulo ainda residual de gordura no flanco, ali nas costas, e você vai fazer uma lipoaspiração, isso é uma cirurgia estética. Por quê? Porque aquele pequeno acúmulo de gordura nas costas não está causando um prejuízo funcional para o paciente. Então, acho que dentro da cirurgia dos pacientes pós-bariátricos, essa é a principal diferença, né? Quando você está corrigindo uma situação que causa prejuízo, se torna uma cirurgia reparadora. Quando você está só fazendo um refinamento, né, de algo que não causa prejuízo, que é uma questão que o paciente gostaria de melhorar alguma coisa de controle corporal, mas aquilo não traz nada de prejuízo funcional diário na vida dele, isso pode ser classificado como cirurgia estética. Ok. E quando pintou assim a ideia de vocês abraçarem a cirurgia reparadora dos pacientes bariátricos? Foi logo no começo? Foi pela procura? Como é que pintou isso? Na verdade, a gente não trabalha só com estética, doutor Jaime. A nossa formação, claro, teve muita estética, mas a gente trabalha muito com reparadora, né? O cirurgião plástico, ele, além de fazer essas cirurgias que está na mídia, que todo mundo acha que o cirurgião plástico faz somente estética, a gente está por trás de muitas cirurgias de pacientes doentes, né? Pacientes traumatizados, ou como a doutora Heloísa falou, pacientes queimados, que a gente acaba agindo, né, principalmente em patologias. A cirurgia do pós-bariátrico, ela faz parte do dia a dia do cirurgião plástico, né? Os pacientes pós-bariátricos são um dos principais pacientes do cirurgião plástico. Uma porque as áreas corporais que a gente opera na área estética também se assemelham com as áreas corporais do paciente pós-bariátrico.
claro, o paciente pós-bariátrico tem um acúmulo de uma sobra de pele muito maior, uma flacidez muito maior. Mas faz parte do dia a dia. Então, Desde sempre, né? desde sempre, desde sempre. Desde sempre. Você praticamente respondeu. Eu quero perguntar se existe diferença entre realizar cirurgias de pessoas que não realizaram cirurgia bariátrica e de pós-bariátrico, com relação à pele, cicatriz, e aonde vai ficar a cicatriz. Existe essa diferença? Sim. Tem sim. Os pacientes pós-bariátricos, eles têm geralmente mais flacidez, né? Dependendo do tipo da cirurgia que foi feita, por exemplo, o bypass, né? Eles se tornam pacientes que, por vezes, são desnutridos também, então isso influencia na cicatrização, pode influenciar na cicatrização, por isso que é super importante o paciente, depois da cirurgia bariátrica, fazer todo o acompanhamento. E aqui vai até um elogio para os pacientes da Suzan Clean, porque eles realmente têm um acompanhamento multidisciplinar fundamental. Os pacientes chegam, assim, não vou dizer 100%, mas quase todas chegam sem anemia, chegam com os exames todos muito bons. Então, isso é muito bom para a gente que vai operar paciente, porque se a paciente pós-bariátrica chega desnutrida, chega com anemia, chega com uma série de alterações, isso pode prejudicar muito a recuperação pós-operatória dela. Né? E os pacientes que não são pós-bariátricos não têm essas questões. Claro que pode ter outras questões envolvidas, que a gente vai acabar falando provavelmente, como cigarro, outras coisas, mas assim, especificamente, pontuando a diferença de um paciente que fez a bariátrica e que não fez, eu acho que a questão mais importante é da nutrição mesmo. E as grandes sobras de pele acabam envolvendo grandes cicatrizes, né? Porque para a gente conseguir retirar todo esse tecido que está em excesso, a gente precisa fazer cicatriz grande, né? Para ficar um resultado bom. Se a gente for só ali, por exemplo, uma paciente que teve filho, e aí o abdômen aumentou o volume, depois diminuiu, ela tem um pouquinho de sobra de pele, a gente consegue fazer uma cicatriz mais conservadora. Agora, a paciente emagreceu 50 quilos. Ela tem um abdômen avental. Esse avental estende de uma ponta a outra do abdômen para quase até as costas. Às vezes chega a virar até as costas. Não tem como ficar um resultado bom sem uma cicatriz grande. Né? Então... E a diferença entre o paciente pós-bariátrico e o paciente não pós-bariátrico influencia muito basicamente a qualidade da pele que diferencia. As estrias? As estrias, o paciente pós-bariátrico tem muitas estrias porque até pelo ganho de peso, posteriormente pela perda de peso. Então, antes a pele era sustentada por uma camada de gordura maior, então existia a sustentação dessa pele. Quando diminui a quantidade do tecido adiposo, a gente tem a sobra da pele. E essa pele, depois da perda de peso, ela não retrai, né? Numa pele já prejudicada, já com muitas estrias e com falta de colágeno, basicamente, como a gente fala, não tem mais sustentação. E o paciente não pós-bariátrico, a gente espera que ele tenha uma qualidade de pele boa, né? Claro que vai ter exceções, mas a grande diferença é a qualidade de pele. Isso vai ter mais colágeno, né? Mesmo que ele tenha estria, não vai ser tanta estria também. E isso influencia nas cicatrizes, na qualidade da cicatriz, porque é reparação tecidual. E é por isso, reforçando até o que a doutora Heloísa falou, é esse acompanhamento na cirurgia pós-bariátrica, no pós-operatório, para ele seguir o acompanhamento multidisciplinar. Quando ele chegar na cirurgia com o cirurgião plástico, ele está sem nenhuma carência nutricional, sem anemia, que é muito importante. Isso, com certeza, vai influenciar na qualidade da cicatriz e na qualidade da cirurgia, os resultados. Tá certo. Vou agradecer aqui que a equipe multidisciplinar que vocês elogiaram estão aqui vendo a live de vocês. Eu vejo a Lari aqui, tá? Tá todo mundo de parabéns. Nossa, olha, um trabalho sensacional de vocês. E vou pedir para eles também, se vier perguntas aí da área que eles possam responder, da parte nutricional, psicológica, seja qual for, até parte física, para nos ajudar aqui, vão respondendo para a gente, né? Tá? Eu vejo, Heloísa, muita ansiedade dos pacientes conforme estão chegando perto ou finalzinho do primeiro ano, querer fazer a cirurgia bariátrica. Desculpa, porque cirurgia reparadora, eles querem a plástica.
E eu tenho por norma liberá-los a partir lá do primeiro ano e meio. Falar a verdade, 18 meses eu acho que é um tempo ideal, até porque já houve uma parada de perda de tempo com uma estabilização naquela parada de perda. Normalmente, uns 3 meses já perdeu muito menos e fica muito mais. E daí, quando eles me procuram, eu costumo pedir todos os exames que a gente pede de acompanhamento, com endoscopia, com ultrassom, porque aí é que eu faço a endoscopia. Com tudo muito bem, eu caminho para vocês, porque se tiver um problema que eu preciso resolver, uma pedra na vesícula, eu vou resolver antes, é lógico. Né? Agora, é o seguinte, de vocês, quando vocês veem assim, o tempo ideal do paciente procurar vocês? E se realmente é importante essa carta do cirurgião bariátrico que operou, está vindo, essa recomendação para a cirurgia reparadora de vocês, né? Para ficar bem entendido para os pacientes, para também não... Se pode procurar antes, procura, se não pode, não pode. Até estendendo, uma cirurgia de abdômen, né? Uma abdominoplastia, uma mama poderia, de repente, anteceder ou pular um pouco de etapas. Existe alguma coisa do tipo para vocês ou não? Tudo é bom ser no tempo certo, no momento certo. O fundamental é essa liberação, né, do cirurgião, do aparelho digestivo que fez a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque vocês já estabeleceram uma meta, né? Vocês sabem mais ou menos ali o peso-alvo do paciente. Então, quando o paciente já chega próximo a esse peso, isso em geral vai de 1 a 2 anos, né? Como o doutor já me falou, 1 ano e meio. Para nós, o mais importante é que ele tenha atingido a estabilidade do peso. Então, o paciente, não dá para a gente pular etapas. Por quê? Porque se a gente resolve, com 6 meses, não foi tudo ainda, tem alguns quilos para emagrecer, mas vamos já começar ali o pré-operatório. Não é bom, porque se a gente opera esse paciente, o paciente depois emagrece mais 5, 10 quilos que seja, vai perder todo o resultado da cirurgia. Então, essa estabilização do peso é fundamental. E aí vocês que estão acompanhando, né? Tanto o cirurgião do aparelho digestivo, quanto o nutricionista, enfim, a equipe multidisciplinar. E aí, quando ele atinge a estabilidade, vem para nós, aí a gente começa o acompanhamento. A gente se certifica que ele tem essa estabilidade há pelo menos 3 meses, né? 3, 4 meses. E aí faz a indicação. Só que vai depender do IMC dele também, né? Porque o ideal, assim, a gente, vamos falar no mundo perfeito, é que o IMC seja abaixo de 28 para nós, né? Só que, eventualmente, tem alguns pacientes que não vão conseguir chegar ali, né? E eles vão estar ali no IMC de 30, 31, e estão com um avental que está incomodando muito, que está com dermatite, com assadura, que está com infecção de repetição. Para esses pacientes, a gente vai abrir exceção, né? Então, é tudo uma questão de examinar o paciente e ver. Agora, o paciente fala, não consigo mais. Cheguei no IMC 30, não vai mais. Esse avental está aqui no meu abdômen, está me machucando. A gente vai explicar para o paciente, né, que a cirurgia vai ser de um caráter completamente reparador, com limitações estéticas, né? Mas a gente vai resolver a questão que está incomodando o paciente. Mas a gente sempre tenta conversar e claro, esclarecer para o paciente que o resultado final não será o melhor de todos. Claro, quando está acima do peso. O resultado estético ele é limitado. E não é só o resultado estético. A gente sabe que tem muito mais complicações associadas quando o IMC está acima de 30. Então, no mínimo, a gente, com raras exceções, a gente vai pedir para o paciente estar abaixo de 30 o IMC. Porque a gente sabe que os riscos de complicações, provavelmente, acima de 30. Nós falaremos provavelmente depois sobre complicações cirúrgicas e a gente sabe que acima de 30 as complicações são maiores, as chances de ter complicação. Então a gente tenta fazer sempre a cirurgia mais segura possível com o paciente nas melhores condições para ele. Então, claro, não basta estar somente já com o peso ideal e já com estabilidade de peso. Ele tem que contemplar algumas outras características para a gente poder proporcionar uma cirurgia segura para ele. E quem procura mais hoje, o homem ou a mulher? Sem dúvida é a mulher, que é mais vaidosa.
nos procura, isso não só em cirurgia estética, mas Reparadora, como estética. reparadora. Mas tem muitos casos de homens, a gente já operou vários homens, inclusive pós-bariátricos, que depois do grande emagrecimento ficam também com o abdômen avental, ficam com mama, né, com tecido mamário, que às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia que é praticamente uma retirada das mamas, né, para tirar o volume que eles têm ali. E cirurgia dos braços, né, de braquioplastia, né, que é o excesso de pele dos braços, a cirurgia dermopectomia de coxa, que é o excesso de pele nas coxas. Então, os homens, eles também, tanto dentro dos pós-bariátricos quanto dos não pós-bariátricos, eles têm, a gente tem uma procura, mas, sem dúvida, mulher. Mas daria para dizer que uns 95% das vezes é mulher. Por aí, né? São mais corajosas. São mais. Aguentam mais dor, né? Sei lá, acho que é isso, né? Pode ser também, né? Existe uma idade melhor para fazer uma cirurgia plástica ou reparadora? Aquela faixa de tal idade? Tem relação à idade a vocês? Não. Não. A idade não é o principal definidor. A gente sempre fala que o paciente tem que estar com a saúde boa, em dia, né? Boa para a cirurgia. Ou seja, o paciente saudável, alguns pacientes têm doenças de base, como diabetes, hipertensão, mas estando controlado, usando os medicamentos, a gente sabe sempre que teremos menos complicações. É claro que a tendência é que pacientes mais velhos tenham mais doenças, né? Então, a gente tem na cabeça que o paciente mais velho vai ter mais risco, mas depende do paciente, porque às vezes pode ter um paciente de 70 anos que é super saudável, que não toma um remédio, que faz atividade física, que vai ter muito menos risco do que um paciente de 30 anos que tem um problema no coração, que não pratica atividade física, que tem uma série de medicamentos que vai tornar a cirurgia muito menos segura para ele. Então, eu acho que tem muito mais relação com a saúde do paciente do que com a idade dele. E a gente fala assim que não tem uma idade. Eu acho que o paciente ele sabe quando ele está pronto para passar por esse tipo de cirurgia. Assim como ele tem uma preparação toda para ser submetido à cirurgia bariátrica e que não é uma escolha fácil, que a gente sabe. E a cirurgia plástica também tem o seu momento. Apesar de tu ter falado que a paciente já fica ansiosa, até mesmo antes de fazer a cirurgia bariátrica, com a cirurgia reparadora, a gente sabe que tem um momento. Vai ter pacientes que a gente encontra no consultório que já fez cirurgia há 5 anos e que somente agora resolveu fazer a cirurgia. Então, ou que às vezes ainda não está pronta, né? Porque tem que estabilizar uma série de fatores, tem que passar por um cardiologista, tem que revisar as medicações que ela usa, né? Então, também o tempo pós-bariátrica da cirurgia, ele não é assim, operei faz 1 ano e meio, então agora estou pronta. Não é bem assim, vai depender de uma série de avaliações pré-operatórias. Já que a gente falou em sexo assim, quais as cirurgias reparadoras que as mulheres vêm, que mais procuram, e quais as que os homens mais procuram quando vêm para vocês? De pós-bariátrico. Pós-bariátrica. Tá. Bom, pós-bariátrico, a principal queixa, eu acho que em primeiro lugar é o abdômen da mulher e do homem também, porque a gente sabe que o avental, né, a sobra de pele do abdômen, acaba trazendo um prejuízo funcional muito maior do que outras áreas do corpo, né? Então, a grande maioria dos pacientes vai ter essa sobra de pele e acaba trazendo prejuízo funcional, isso que mais incomoda. Em segundo, no caso das mulheres, seriam as mamas, que têm uma queda acentuada, uma flacidez muito grande e uma perda de volume muito grande. E a gente sabe que as mamas, a mulher tem um símbolo muito forte para elas, né, de feminilidade. Então, a melhora dessa parte corporal vai trazer muita autoestima para a paciente. Então, principalmente são essas 2 cirurgias. Mas para o homem também abdômen,
o homem tem também bastante sobra na região torácica. Não seria uma cirurgia parecida com a da mulher, que seria uma mastopexia, mas muitas vezes a gente tira bastante pele das mamas e que ficam, muitas vezes, cicatrizes grandes. Mas isso não impede do paciente ser submetido à cirurgia, porque o excesso de pele o incomoda muito mais do que uma cicatriz. E Uma aí, coisa... Pode terminar, Lúcia. daí voltando para a mulher, então abdômen, mama e depois braços, né? Flacidez de braços, que é a braquioplastia, flacidez das coxas, que é o lifting de coxas, ou a cruroplastia, a dermolipectomia de coxa, tem vários nomes. E, por último, mas que também procuram, é para fazer lifting glúteo, né? Que é para fazer a suspensão da região glúteo. De homem, geralmente, é mais difícil procurar para essa cirurgia. E aí, para pacientes que são um pouco mais velhas, ritidoplastia, né? Que é a cirurgia de lifting facial, para esticar a pele do rosto. E acho que essas são as principais. Mas disparado, mama e abdômen. Eu não entendi do glúteo, eu não consegui ouvir a do glúteo. Aproveita a gordura do abdômen para Não, infiltrar lá, ou põe o silicone, o que faz? Não, então... Tem vários tipos de cirurgia de glúteo, né? Tem o que a doutora Luísa estava falando, que é o lifting glúteo, da mesma forma que existe uma flacidez na região anterior, né, do abdômen, né, do tronco, existe uma flacidez generalizada, por sua vez, na região do dorso, que faz com que os tecidos do glúteo percam sustentação. Então, o bumbum fica caído. Aquele bombom do amaré, né? Oi? É o bombom do amaré. Lembra do desenho do amaré? O bumbum fica caído mesmo. Fica caído. Então, a cirurgia consiste na retirada do excesso de pele das costas para trazer, para melhorar o contorno e dar mais sustentação para o glúteo. É uma cicatriz que vai de fora a fora, acima do bumbum. Claro que nessas cirurgias a gente consegue fazer uma associação de retirada de gordura, onde o paciente ainda tem. Muitos pacientes não têm mais gordura no subcutâneo que a gente possa aproveitar. Mas quando existe uma gordura localizada, a gente consegue tirar essa gordura para dar um pouco mais de volumização. Então, pode associar com a retirada de pele da região superior do glúteo, né? Seria no finalzinho das costas. Associar também com esse enxerto de gordura em pacientes... Quando o paciente tem gordura. Exato. O enxerto de gordura é a lipoescultura, que a gente vai tirar a gordura de outras partes do corpo e vai injetar essa gordura no bumbum. E aí tem pacientes que não têm essa gordura e a gente precisa dar volume para o bumbum. E aí a gente pode usar prótese. Então são situações, cada uma dessas cirurgias tem indicações específicas. São cirurgias diferentes. Tá certo. Eu estava vendo aqui agora o pessoal comentando que tudo cai, né? Até o bumbum cai, tudo cai mesmo, né? Não tem jeito. O tempo passa, tudo cai. Deixa eu ver aqui. Entre cirurgias combinadas e cirurgias, vamos dizer, para o paciente, normalmente eu vejo muitos colegas gostam de fazer uma cirurgia única por vez. Isso vocês também advogam que é consenso fazer, ou de repente não, tem algumas cirurgias combinadas que se pudesse ser feita aquela cirurgia junto, ficaria melhor até para o final depois, né? Com relação ao pós-operatório. Existe isso, e até quantas cirurgias podem ser feitas assim, num primeiro tempo para um paciente bariátrico? Na verdade, assim, não é um consenso. Cada profissional, cada cirurgião, ele tem a sua própria maneira de operar, baseado nas experiências prévias dele. A gente costuma não realizar muitas cirurgias juntas, porque as áreas... Em paciente pós-bariátrico, principalmente, porque as áreas que a gente opera, as áreas de trauma cirúrgico, como a gente fala, que são as incisões, os descolamentos, isso se reflete também em perda sanguínea, são muito grandes. Então, a gente tenta separar as cirurgias, porque quanto maior a cirurgia, quanto mais combinada for, mais tempo cirúrgico vai levar e vai fazer com que a paciente fique numa mesa cirúrgica. Isso aumenta muito o risco de complicações. Risco de
de trombose, né? E trombose é o principal, risco de trombose pela imobilidade do paciente nesse período. Claro que a gente tem muitos cuidados para trombose, isso incluindo meia elástica, perneiras pneumáticas para bombear o sangue das pernas, uso de anticoagulante no pós-operatório para diminuir o risco, mas a gente sabe que o tempo cirúrgico e a extensão da cirurgia são um dos principais fatores para complicação. Então, voltando ao que tu me perguntou, a gente não costuma resolver todos os problemas do paciente num momento só, né? São em momentos diferentes para diminuir o risco de um paciente que a gente já sabe que, de basal, ele já tem um risco aumentado. Existem algumas cirurgias que a gente consegue reduzir o tempo cirúrgico, que seriam regiões próximas, como fazer cirurgia de mama associado com a braquioplastia, que é o lifting de braços, porque está na mesma região. O pós-operatório vai ser muito parecido, os cuidados do pós-operatório, é possível fazer. Eventualmente, se a paciente emagreceu muito bem, entre aspas, que a gente fala, que é uma paciente que não ficou com tanta sobra de pele, que tem uma mama que a gente consegue colocar uma prótese e levantar num tempo cirúrgico menor. São casos bem específicos. Eventualmente, a gente consegue associar uma mama e um abdômen. Mas são realmente situações bem escolhidas, assim, que você tem que conversar com a paciente, explicar. Então, assim, é possível associar? Né? Mama com braço, uma mama com abdômen, a gente consegue fazer algumas associações. Mas precisamos sempre individualizar o paciente, fazer um pré-operatório bem feito. E dificilmente a gente associa mais de 2 áreas, né? Paciente que não é pós-bariátrico, a gente associa até 3 áreas. A gente pode fazer um abdômen com uma lipo com uma mama, então a gente consegue associar mais cirurgias. Mas as pacientes pós-bariátricas, como são cirurgias com duração mais longa, com cicatrizes maiores, com eventualmente perda de sangue maior, que vai ter mais risco de trombose, a gente procura evitar. Só casos realmente escolhidos a dedo. Pessoal. E eu até, assim, como disso que vocês comentam, porque muitas vezes também a gente vai fazer cirurgia e o paciente tem um outro problema, sei lá, uma vesícula junto com a bariátrica, né? Então, às vezes, é estranho eu pedir primeiro a vesícula, resolvo a vesícula e depois, com calma, eu faço a bariátrica. É importante porque, muitas vezes, não é uma cirurgia tão simples de fazer. Uma coisa é fazer uma vesícula com um paciente magro que não inflamou. Uma coisa é fazer um paciente super obeso que inflamou. Às vezes, a cirurgia da vesícula se torna mais de risco e mais demorada do que uma bariátrica. E eu também comungo nisso. Quanto menos tempo o paciente anestesiado, de fazer 2 cirurgias rápidas do que uma cirurgia muito demorada. Com certeza. Por quê? Porque você aumenta o grau de possibilidade de complicações. Vocês falaram da trombose. E aí vem várias outras complicações, as atelectasias, vem os problemas inerentes aí ao tempo, e que o paciente, às vezes, no afoitamento, ele não tem ideia, mas que depois se complica é problema, né? Então, a gente vê. E vocês lidam com muito seroma ainda, não? Ou criaram algo mágico agora para conseguir, vamos dizer assim, estar melhor com relação ao seroma? Verdade, explica o que é o seroma para o pessoal, seroma. porque eu não expliquei, né? Seroma, para quem está nos ouvindo, a gente fala muito na consulta de pré-operatório, em todas as consultas de acompanhamento no pré-operatório. Seroma é a principal complicação de uma cirurgia plástica. Não só da cirurgia plástica, qualquer corte que a gente fizer na pele e ultrapassar a região da gordura, a gente pode gerar um seroma. O que é o seroma? É um líquido que pode conter gordura, até gordura liquefeita, é um líquido exudativo que o próprio corpo produz num processo inflamatório de cicatrização. Então, puxando para a cirurgia plástica, a área de descolamento que a gente faz da gordura, separando a gordura da musculatura, todos esses planos anatômicos geram espaços. E esses espaços podem acumular esses líquidos. Quando pergunta para a gente se temos seromas, claro que temos, como qualquer cirurgião. Mas existem algumas técnicas cirúrgicas, nós hoje não usamos mais drenos, porque nós usamos, a gente faz muitos pontos entre a gordura e a musculatura. Isso já é uma técnica muito antiga, não fomos nós que inventamos, mas ela é muito difundida no nosso meio. Nós preferimos não usar drenos, porque a gente sabe que é um incômodo, existe um risco teórico
um risco pequeno, porém existe de infecção, porque é um meio de contato com a parte de dentro do paciente, com o meio externo, mas esses pontos acabam diminuindo muito esse espaço, onde poderia acumular o seroma. E se eventualmente o paciente tiver um seroma, pequeno seroma, a gente consegue clinicamente ver e a gente pode fazer uma pequena punção com uma agulha, que tem um mínimo de dor, isso no consultório mesmo, e resolver o seroma. É só uma observação que assim, não é que a gente não usa dreno, a gente não usa na imensa maioria dos pacientes. Eventualmente, pode ter um paciente que tem um sangramento um pouco maior por características do próprio paciente, que aí a gente deixa um dreno por segurança, né, até para controlar isso. Então, mas assim, a grande maioria, é só o paciente que sai com o dreno da cirurgia é a exceção, né, quando realmente a gente precisa fazer um controle maior por alguma coisa que a gente tem observado na cirurgia. E aí, contraindicação? Eu sou fumante, quero fazer a cirurgia com vocês. Vocês me aceitam? Esse é um problema, porque acredito que contigo seja a mesma coisa, ou com qualquer cirurgião, a gente tenta ao máximo ajudar primeiro o paciente. Né? O paciente tem que parar de fumar. Por mais que ele seja um tabagista pesado, de longa data. For um tabagista bem exato. Tem que parar de fumar. A gente preconiza, né, no nosso dia a dia que pelo menos 2 meses antes da cirurgia ele tenha que ter parado de fumar. Isso é um acordo que a gente faz, é um acordo verbal mesmo com o paciente, porque a gente explica todos os malefícios do cigarro voltados para a cirurgia. Que é a dificuldade de cicatrização, abrir pontos, aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de trombose. De trombose, principalmente. Então, o paciente ele precisa parar de fumar. Então, o paciente que está fumando, ele não é elegível para uma cirurgia que já tem tantos riscos, principalmente de trombose. A gente vai repetir aqui, que trombose é uma das principais complicações e que pode levar o paciente à morte. Então, a gente leva muito a sério isso e tenta fazer o paciente entender da importância. Então, ele vai ter que pesar o quanto o vício do cigarro, qual que é o benefício para a saúde dele, ou eventualmente o prazer dele, e o quanto a cirurgia pode trazer de benefício para ele, ou de autoestima para ele, e colocar na balança. E a gente tem que ser sincero com o paciente também tem que ser honesto com a gente. E com ele mesmo, e né? Com ele Porque mesmo. quem vai estar correndo risco é ele, se ele eventualmente resolver mentir, parei de fumar e continuou fumando, é ele que vai estar sofrendo risco, né? Então, é super importante essa relação de confiança que a gente tem que estabelecer com o paciente, é muito importante. Eu vi agora, no começo, quando você se apresentou, Heloísa, você falou, inclusive, que vocês tiveram contato, inclusive, para a prova do título, né? Sim. Então, eu puxei isso para ver, para dar uma dica aí até para essa resposta. O paciente que vai procurar seu cirurgião plástico para sua cirurgia reparadora, onde ele acha, além da indicação, claro, muitas vezes de colegas nossos, né? Por exemplo, cirurgião bariátrico e tudo, ele pode indicar. Mas onde ele vai achar esse cirurgião plástico? Fala para o pessoal aí, Luísa. Mas tem no site, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem a relação dos cirurgiões plásticos que são membros. Acho que é fundamental começar por aí, porque o cirurgião plástico ele tem que ter feito uma residência, ele tem que ter passado por essa prova de título, então tem um caminho todo para chegar e poder fazer cirurgia plástica com segurança no paciente. Então, o cirurgião ele passou por 11 anos de treinamento, 6 anos na faculdade, mais 2 de cirurgia geral, e plástica são mais 3 anos de formação e tem que passar pela prova de título, né? Que é uma prova super difícil de passar, que envolve muito conhecimento específico da área. Então, o paciente, se ele está com dúvida, ele pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, coloca o nome do profissional que ele já passou, que ele foi indicado, que ele vai ver que ele já passou, para o nome do profissional estar lá, ele já passou por tudo isso. Então, esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Conhecer a clínica, né, que o profissional atende, ir até a clínica, né, se recebe indicação, fica mais fácil, né, para o paciente, mas ir até a clínica, saber em quais hospitais que o cirurgião opera, todo esse reconhecimento, né, pré-operatório é super importante.
E, claro, indicação de outros pacientes que conhecem o profissional, que já foram submetidos à cirurgia pelo profissional. Eu acho que parte daí ter mais segurança para um procedimento. Eu acho que o mais importante, claro, é importante saber que tem toda essa formação e é membro, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas conversar com os outros pacientes que fizeram cirurgia é importante para saber até o atendimento que foi dado no pré-operatório, no pós-operatório, como é que ficou o resultado cirúrgico. Então, acho que isso é bem importante. Eu fiz esse comentário porque há tempos aí a gente procurava e via o problema do erro médico. E quando você via a área de vocês na plástica, a parte da ginecologia, nossa, era onde mais tinha problema. Mas se você fosse realmente procurar os erros médicos, com aqueles médicos que vêm, que têm formação, como vocês têm, e que você procure lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia, aí plástica, no caso de vocês, bariátrica, no nosso caso, vocês vão ver que diminui ou minimiza muito esse problema. Não é com todo mundo que a gente vai acertar. Um ou outro paciente a gente vai ter algum desconforto, ou de repente, na casuística, até complique. Pode acontecer por tudo que a gente faça de bem. O paciente também, às vezes, a culpa é de ninguém. Mas a chance de minimizar isso realmente é procurar, como vocês falaram na Sociedade Brasileira de Cirurgia, da especialidade. E isso vai ter muito menos chance de cair lá sair lá no noticiário que a gente vê da televisão por problema que tenha ocorrido, né? Então, uma dica que eu dou para os pacientes. Eu lembro também uma época, aí tem um tempinho que eu tinha um cirurgião bariátrico, não, desculpa, um cirurgião plástico que eu conhecia, com uma boa formação também, e que ele, porventura, atendia um dos convênios que eu operava muito. E eu encontrei com essa pessoa e eu comentei, cara, vou começar a indicar esses pacientes para você, se você quiser, porque você opera muito. Ele, não faça isso. Eu odeio os pacientes pós-bariátricos. Nunca indiquei para ele depois disso. Se eu odeio, ele não vai receber os meus pacientes, porque eu adoro meus pacientes, né, que vêm me procurar. Então, a pergunta é, o que o cirurgião bariátrico precisa ter ou ser, ou cirurgião plástico, para ser um bom cirurgião plástico reparador? Bom, ele precisa gostar dos pacientes pós-bariátricos, em primeiro lugar, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que é basicamente ter um treinamento para isso, porque tem alguns cirurgiões que eles preferem trabalhar só com estética. Apesar de a gente receber treinamento durante a nossa residência para as duas coisas, tanto para estética quanto reparadora, por N motivos, alguns profissionais acabam optando por trabalhar só com cirurgia estética. Então, tem que gostar. Eu acho que é uma questão de gostar mesmo. É gostar de fazer a reparadora, saber manejar esses pacientes, que eles precisam de alguns cuidados diferentes, né? Por todas aquelas coisas que a gente já conversou, de questões de nutrição e tudo mais. Então, eu acho que é basicamente por aí. Mas o paciente pós-bariátrico, ele é mais desafiador, porque por mais que a gente utilize técnicas reconhecidas, a gente não tem o resultado, não é tão fácil alcançar o resultado esperado como em outros pacientes, até pela qualidade de pele. Então, não são tão previsíveis os resultados finais e a gente consegue, no pré-operatório, avaliando o paciente, vendo a qualidade de pele da paciente, a própria anatomia do paciente, a gente já consegue ter uma ideia. É por isso a importância dessa honestidade, tanto do paciente com o médico do paciente, para a gente ver quais são as expectativas que ele tem e para ver se seria possível nele, né, individualmente, chegar nas expectativas. E explicar da melhor forma possível, porque a expectativa do paciente pode ser muito alta e do cirurgião plástico sabe das limitações, poder explicar, mais realista. Mas, às vezes, conversando, a gente sabe que talvez a expectativa do paciente não é tão alta esteticamente. Ele quer uma cirurgia reparadora, ele quer melhorar a qualidade de vida. Então, às vezes, a expectativa do paciente é mais baixa que a do próprio cirurgião, né, que já está acostumado a lidar com cirurgias em pacientes que têm uma qualidade de pele melhor, não tem tanta sobra de pele e as áreas que vai atuar não são tão extensas, né, e não precisa de tantas cirurgias para tentar dar um contorno corporal adequado, mais harmonioso.
Não sei, eu acho muito, eu acho que é muito satisfatório você poder operar um paciente pós-bariátrico que está sofrendo com aquela pele toda que sobrou, que ele tá mais saudável, ele está feliz porque ele atingiu o peso que ele queria, mas realmente aquele excesso de pele e aquelas dermatites que podem estar associadas, infecções associadas, infecções cutâneas da pele, né, associadas, você pegar um paciente e poder devolver para ele a alegria de poder colocar uma roupa e a roupa sentar e o paciente não ter aqueles machucados mais, aquele excesso de pele, eu acho extremamente satisfatório. Então, eu acho que esse é por aí o caminho. Se você é uma escolha muito pessoal, né, de cada cirurgião isso, e é uma escolha que a gente fez e que a gente consegue ter essa realização dentro dessa parte da cirurgia plástica. Eu vou fazer umas perguntas que eu recebi agora dos internautas aqui. Senão eles ficam loucos lá, que a gente não pergunta o que eles querem que eles perguntem. Então vamos lá para dar um pai bola rapidinho no que eles têm aqui, tá? Tá. E claro, vou fazer aquelas que eu vi que eu ainda não fiz. Uma daqui está escrita assim: eu tenho que fazer uma cirurgia reparadora. O que eu faço primeiro? O que se indica primeiro? O que o plástico também prefere? O abdômen ou a mama, no caso? Tem que fazer as duas coisas. Qual a cirurgia que eu deveria fazer primeiro? Olha, a gente sempre fala com o paciente que a queixa dele principal é que vai interessar mais, né? O que está incomodando mais ele. Como a gente falou antes, o abdômen sempre é o primeiro, pela sobra de pele e limitações funcionais. Ele acaba nos procurando mais, até a primeira cirurgia é o abdômen. Então, mas quem vai decidir o que está mais incomodando é o próprio paciente. Aqui perguntou também a respeito de gravidez. Depois de quanto tempo da gravidez vocês já poderiam estar operando os pacientes que engravidaram? Vamos usar os dois exemplos das principais cirurgias, né? Cirurgia plástica da mama. Desculpa, perguntou quanto tempo depois depois de não engravidar. sei se está amamentando, não tenho ideia. Depois da gravidez, teve o filho. Depois da gravidez. Quanto tempo que ela pode fazer a reparadora? Ela não falou até quando vai amamentar, não falou nada. Só mandou essa pergunta. Então, assim, a gente pega como base a amamentação. Então, não importa se é reparadora ou estética, o paciente tem que ter pelo menos 6 meses interrompida a amamentação. Porque isso envolve o volume da mama, né? O volume da mama vai estar maior enquanto está amamentando. Vão estar túrgidas, eventualmente com leite, e a gente sabe que existe uma pequena contaminação bacteriana nos ductos lactíferos da paciente, e isso aumenta o risco de infecção. E como grande parte das pacientes a gente utiliza prótese, a infecção de prótese é uma coisa bastante grave, que para tentar resolver isso é com a retirada das próteses e operando a paciente 6 meses depois somente. Então, é uma coisa que é um ponto fundamental. O paciente tem que amamentar, no mínimo, né, um período de 6 meses, como é indicado. E depois esperar mais 6 meses para operar a mama. Abdômen. Não tem relação com essa parte da amamentação, mas a gente sabe que se a paciente está amamentando ainda, é uma paciente que carrega o filho no colo, faz esforço, carrega peso. Sem contar que as medicações anestésicas e os antibióticos, as medicações que a gente usa no pós-operatório, podem passar pelo leite da criança. Então, o ideal é que nas duas situações, por relação direta, como na mama, ou em relação indireta, como no abdômen, 6 meses sem amamentar. Tá certo. E aí, eu monto a mama ou eu ponho prótese na mama? Outra dúvida aqui. Quando monta, quando põe prótese? Então, quer responder? Posso responder. Depende. Depende da paciente, depende da expectativa da paciente e depende do quanto de tecido mamário a paciente tem. Então, se é uma paciente que chega que não tem tecido mamário suficiente para a gente montar uma mama, tem que colocar prótese. Né? Não tem outra opção. Agora, se a paciente quer um volume pequeno, tem volume de mama suficiente, e aí a gente conversa com ela sobre todos os prós e contras, porque a prótese tem todos os benefícios de volumização,
mas ela tem também algumas questões que a paciente tem que saber que existem, né? Então, se a paciente quer uma mama pequena, não faz questão de prótese, tem tecido suficiente, vai sem prótese. Ah, não, doutora, eu quero uma mama super, eu tenho tecido mamário, mas eu quero uma super mama. Vamos colocar prótese também, então. A gente monta a mama, né, com o que ela já tem e coloca a prótese para volumizar mais ainda. A prótese, ela serve para dar volume. Mas temos pacientes que não sobrou nada de volume mamário, porque provavelmente tinha uma mama muito gordurosa no pré-operatório da bariátrica, emagreceu, perdeu todo o volume, sobra somente pele. Então, realmente, para montar uma mama fica muito difícil. E o resultado fica realmente com uma mama muito pequena. Então, aí nesse caso a gente coloca, né? Porque prótese a gente tem de todo tamanho. Então, a decisão inicial é nossa, a gente fala, olha, você tem tecido mamário para fazer sem prótese. Qual é a tua expectativa? Aí a paciente fala, não, quero uma grande, quero volume, então vamos para prótese. Ah, não, me contento com uma pequena, então a gente fica sem prótese. Mas, inevitavelmente, todas vão ter que ter retirada de pele, sim, porque isso é uma coisa que sobrou. E as cicatrizes são muito semelhantes. O que vai diferenciar no final é ter uma prótese ou não. Mas depende muito do que sobrou da mama prévia à cirurgia bariátrica. Teve outra pergunta aqui que perguntou sobre as cirurgias reparadoras com relação à dor. São muito doloridas. E eu até estendo essa pergunta também. Existe aquela reparadora que realmente vai doer um pouco mais, vai incomodar ou não? Então, a pergunta é como lidar com a dor, se tem a dor e se dessas reparadoras existe aquela que realmente incomoda mais. Tem dor, por se tratar de uma cirurgia. Como a gente falou, as cirurgias plásticas envolvem grandes áreas, os cortes são grandes, então a dor acaba sendo relativamente proporcional ao tamanho do corte. E é proporcional à sensibilidade da paciente. Tem pacientes que fazem, por exemplo, abdominoplastia e que falam, meu Deus, doutora, eu não senti nada. E tem pacientes que fazem abdominoplastia e não conseguem fazer nada sozinhas. Então, tem muito da sensibilidade à dor, do limiar de dor do próprio paciente. São cirurgias que doem, mas que com analgesia simples geralmente resolve. O que é analgesia simples? Dipirona. Não, paracetamol, uma dipirona. Ah, não resolveu. Tramal eventual, né? Um tramadol eventual. Então, assim, não precisa de nada além disso. Né? Mas, assim, geralmente é mais na primeira semana, né? A partir da segunda semana já é bem mais tranquilo. Quando a cirurgia envolve pontos na musculatura, né? E isso a gente pode falar do abdômen, abdominoplastia, que a maioria dos pacientes vai ter a separação dos músculos reto-abdominais, que é a diástase dos reto-abdominais, a gente faz a costura, né? Faz a aproximação, né? Essa aplicatura dos músculos. Vai ter um pouco mais de sensibilidade, mas suportável, como a doutora Heloísa falou, com medicações simples. E na prótese também, se a prótese vai embaixo do músculo, dói mais quando vai em cima. Então, dentro das cirurgias, tem características e técnicas específicas que vão fazer doer mais ou menos. Certo. E vamos pensar agora, assim, o paciente procurou vocês hoje para dar andamento a uma cirurgia reparadora dele. Como que vai ser o protocolo de vocês? Assim, qual vai ter o tempo entre ele ter procurado e ele estar operando? E depois da operação, como que funciona o pós-operatório? Quantas vezes vocês vão ver esse paciente? Como vocês vão ver? Até quando vocês vão ver com relação àquela cirurgia que vocês fizeram nele? Tá. Então, o paciente veio, o paciente foi liberado pelo cirurgião, né? Pelo cirurgião da peso digestivo, o paciente vem, está no peso certo. Ok. Então, se ele não está no peso certo, se ele não tem estabilidade de peso ainda, a gente vai orientar quantos quilos que ele tem que emagrecer, vamos reencaminhá-lo para o nutricionista, para o nutrólogo, ele vai fazer essa perda de peso para o endocrinologista, enfim, vai fazer a perda de peso, vai retornar no peso certo. Daí, vai depender do paciente, né? Então, nesses casos, a gente não sabe o tempo que vai levar para a gente conseguir fazer a cirurgia reparadora nele. O paciente chegou no peso certo. Aí ele vem. A gente vai pedir exames pré-operatórios. Exame de sangue, coração, pulmão. Vai passar em avaliação com o cardiologista, para o cardiologista liberar ele, né? São cirurgias que envolvem anestesia geral, de duração, né, que pode ir de 2 a 6 horas, dependendo da cirurgia. Então,
precisa dessa avaliação cardiológica completa. Em geral, os pacientes demoram, depende da pressa do paciente também, mais de 15 a 30 dias para fazer todos esses exames e passar no cardiologista. Aí o paciente vai retornar numa segunda consulta, trazer o resultado desses exames, a liberação do cardiologista. A gente vai tirar fotos de pré-operatório para registro de prontuário, né? E o paciente vai assinar os termos de consentimento da cirurgia que ele vai realizar. E aí vai ser, se for um paciente que for fazer a cirurgia reparadora pelo convênio, a gente vai fazer a solicitação para o convênio. O convênio também depende do convênio, demora de 15 a 20 dias para autorizar, depende do convênio. Eventualmente mais, até Às 40 vezes um pouco dias. mais, né? Daí o convênio autorizando, a gente faz o agendamento da cirurgia. Esse processo todo demora de 1 a 3 meses, vamos colocar assim, né? Dependendo sempre da pressa, entre aspas, do paciente, porque se o paciente demora muito para fazer os pré-operatórios, pode demorar até 6 meses esse processo, né? E aí a cirurgia está marcada, o paciente vai internar no dia da cirurgia, vai fazer a cirurgia e geralmente, se correr tudo bem, o paciente tem alta no dia seguinte. Aí no dia seguinte o paciente vai para casa e aí começam os acompanhamentos pós-operatórios. Se foi tudo bem na cirurgia, a gente vê o paciente em 7 dias, dependendo daí. Vou colocar o mais frequente, mas às vezes a gente faz um intervalo um pouco maior. 7 dias, 15 dias, 30 dias, aí 2 meses, 4 meses, 6 meses. Geralmente, assim, sempre um pós-operatório, uma cirurgia que não teve nenhuma intercorrência, um pós-operatório tranquilo. Eventualmente, a gente pede para o paciente vir antes. Às vezes, a gente não espera os 7 dias, a gente vê o paciente com 2, 3 dias. Às vezes, se a cirurgia foi super tranquila, a gente consegue se passar um pouco mais e ver o paciente com 10 dias. Mas, no primeiro mês, a gente vê o paciente pelo menos umas 3, 4 vezes. E aí vai se passando. Então, outra pergunta aqui, com relação ao convênio, né? Qual a cirurgia que o convênio libera e que o paciente pode fazer? E quais que realmente não tem ainda liberação, a ANS não aprova, então não adianta ficar batendo na tecla. Na prática clínica, na nossa experiência, a primeira liberação é do abdômen, né? Como eu falei, até vou repetir aqui, é onde sobra mais pele, onde o paciente tem um prejuízo funcional muito grande e onde a gente encontra algumas patologias como dermatite, infecção, né, de repetição. Nas dobras. Então, isso se trata de uma patologia causada pela sobra de pele. Então, isso é a cirurgia que o convênio vai liberar, mais libera é o abdômen. Voltando a reparadoras, reparadora tem que demonstrar que o paciente tem um prejuízo funcional. Então, vai ser mais fácil o convênio liberar uma cirurgia se aquele excesso de pele está trazendo um prejuízo funcional. E também varia muito de convênios para convênios, né? E dentro do convênio depende do plano do paciente também. Então, assim, as mamas a gente pede, mas geralmente tem negativa, né? Então, a gente já pediu várias mamas. A gente já teve casos que o convênio autorizou, mas aí não autorizou a prótese, e a paciente tinha indicação de prótese. Porque então, para a maioria dos convênios, os outros excessos de pele não trazem um prejuízo funcional. E a reparação disso seria muito mais estético. Até comparando com cirurgia de mama, por exemplo, de paciente que foi gestante, amamentou, e as mamas caíram, ficaram flácidas. Então, tem uma situação semelhante. Então, baseado nisso, seria mais uma cirurgia estética. Então, isso é a resposta do convênio, né? Então, mas a gente faz relatório, a gente manda. Quando né? a gente acha que tem um prejuízo funcional para o paciente, essa sobra de pele ou a queixa do paciente, a gente vai fazer o pedido do convênio. Que perguntaram da Masto aqui, se vocês fariam por reembolso, se caso não conseguisse liberação. Reembolso, teoricamente, eu não sei se ele conseguiria reembolsar, se ele está liberando. Mas... Mesmo para o reembolso, o convênio precisa autorizar a parte hospitalar, e às vezes o convênio não autoriza a parte hospitalar, entendeu? Então, tem que analisar caso a caso, tem que mandar para o convênio, esperar a resposta do convênio, aí faz carta de reembolso, de prévia de reembolso. É um processo burocrático.
No abdômen eu lembro que a maioria liberava aquela cirurgia mais higiênica, de tirar o avental. Exato. Né? Às vezes o convênio A pede a dermolipectomia não são todos. E até às vezes que é melhor até fazer uma mini dermo do que tentar fazer ela em âncora. O que vocês acham disso? Assim, é uma boa questão. Vamos analisar isso. Tem pacientes, a maioria, vamos dizer, dos pacientes, eles emagrecem e tem a flacidez infraumbilical mais evidente, abaixo do umbigo, que é onde mais faz evidente, o avental, né? Onde dobra o avental. que é onde tem a dobra. Uma cirurgia de abdominoplastia, dermolipectomia, abdominoplastia clássica, que a gente chama, que é a retirada dessa pele embaixo do umbigo, resolve o problema da flacidez dessa região infraumbilical. Claro que o paciente ele tem uma flacidez generalizada. A gente explica para o paciente que, por mais que não faça dobra o abdômen na região acima do umbigo, vai existir flacidez, porque não tem mais aquela gordurinha para dar aquele suporte e dar o tônus cutâneo, né, o tônus da pele. Então, mas temos pacientes que têm muita sobra de pele e ainda tem sobra de gordura na região acima do umbigo. E que uma cirurgia do abdominoplastia clássica, que seria só a retirada inferior dessa pele, não resolveria a parte de cima. O paciente ainda vai ter essa dobra, ainda vai ter prejuízo funcional. Nesses casos, mesmo o paciente não tendo nenhuma cicatriz, como todos os pacientes tem pequenas cicatrizes, tem pequenas cicatrizes. Às vezes o paciente fez uma cirurgia aberta em algum outro serviço, então a gente já aproveita, até corrige eventualmente uma cicatriz mais alargada e já indica o abdômen em âncora. Mas são mais raros esses casos de grandes sobras de pele, porque a gente tem que analisar também que é uma extensão maior de cicatriz e é uma cicatriz que eventualmente pode ficar patológica, com hipertrofia, com queloide, e aí que entra a individualidade do paciente. Mesmo o paciente tendo a indicação de abdômen âncora, se a gente vê que o paciente faz cicatriz queloide, faz cicatriz hipertrófica, isso vai causar um malefício para ele no pós-operatório, porque vai ter que tratar isso. E muitas vezes é doloroso, porque são algumas injeções que a gente usa. A gente acaba conversando com o paciente e explicando as limitações da cirurgia. Porém, a gente sabe que, eventualmente, um âncora que poderia resolver a flacidez dele vai trazer um prejuízo. Então, seria uma cicatriz patológica. Às vezes é melhor deixar um pouco de flacidez ali em cima do umbigo do que fazer um corte de fora a fora. Então, por isso que a gente combina com o paciente também. É uma decisão em conjunto. Eu sei que agora está muito gostoso, mas a gente já passou da nossa 1 hora. Possivelmente vai cair daqui a pouco aqui a nossa linha, né? Então, eu queria fazer duas coisas, então. Eu sei que a Luísa está grávida, logo vai ter que dar uma paradinha de operar, o Érico vai ter que estar assumindo sozinho, não é fácil assumir tudo, vai ser difícil. Então, eu quero já, desde já, tá? Desejar para você, o Heloísio, para o Érico, que tenha, né, uma gravidez aqui excelente, tá? Que venha o baby aí com muita saúde, tá? Obrigado. Tomando chimarrão, possivelmente, depois com vocês. Provavelmente. Não, certeza. Falando um monte de tchê, tá? Só que não vai torcer nem para o Grêmio, nem para o Inter. Possivelmente vai ser corintiano, se Deus quiser. Não é possível essa escolha também. Agora, então, duas coisas. Eu queria que se vocês pudessem, então, se despedissem do pessoal, tá? Fizesse as suas considerações finais. E uma pergunta que pediram aqui, o Heloísa e Érico, para eu fazer para vocês no final. E aí, depois de tudo isso ainda, vocês vão voltar para a Suzan Clean? Vão continuar com a gente? Vocês têm um monte de fãs aqui, pelo que eu estou vendo. Tá? O nosso plano é esse. Fica para vocês essas duas aí. Tá ótimo. Obrigada, doutor Jaime. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu estou saindo de licença maternidade agora esse mês já. As últimas cirurgias foram essa semana. Pretendemos retornar, né? Vai depender de como as coisas correrem, mas se tudo correr bem, ali em fevereiro a gente está de volta, né? Na verdade, o Érico não vai parar, mas eu pretendo retornar em fevereiro, né? Para a gente conseguir continuar atendendo as pacientes. E o Érico vai continuar atendendo os pós-operatórios, né? Vai dar continuidade, mas as cirurgias em si a gente retorna a partir de fevereiro, a princípio, se correr tudo bem. Então, a doutora Heloísa, a partir dessa semana, ela entra
em licença maternidade. Estou tentando. Tá difícil, mas ela vai entrar e eu vou dar toda assistência para os nossos pacientes que são bastante pacientes que a gente está vendo de pós-operatório. Eles vão continuar a ser assistidos, mas a gente vai dar essa pausa principalmente para novas consultas, para agendamentos e segmento, né, nas cirurgias reparadoras até o início do ano que vem, provavelmente fevereiro e março, se tudo correr bem por aqui. É uma situação nova que até então nunca tínhamos passado. E aproveitar para agradecer o carinho das pacientes. Yes. E todo o acolhimento que a gente teve na Suzan Clean, né, de todos os profissionais e da equipe toda que trabalha lá. Muito obrigada, doutor Jaime, doutora Isabel. Ano que vem, tamo junto. Vocês são muito queridos. Então, eu espero que tenhamos uma segunda temporada, uma boa série que a gente Vamos sim. Vamos torcer para ter essa segunda temporada mais animada. Eu agradeço vocês, então. Uma boa noite. Tá? Boa noite. Foi muito bom. Acho que as perguntas que a gente tinha que fazer, a gente fez todas. Tá? E agora, ou quase todas, quer dizer, se a gente quisesse, a gente ficaria discutindo muito aqui, que muita coisa viria. Mas a gente ficou com uma audiência o tempo todo alta, tá? Então, por isso que fui estendendo. E eu agradeço vocês, então. Um casal excelente, muito bacana ter conhecido vocês aqui e fazer parte de outros. Eu gostei de vocês como colegas e amigos. Que, se Deus quiser, a gente vai se encontrar muito ainda por aí, pelo caminho que a gente tem que se encontrar, né? E espero que continuem fazendo parte dessa família Suzan Clean, porque vocês têm o estilo Suzan Clean de ser. Isso é bacana, sabe? É perfil isso. Aquele perfil mais humanitário, de humanista, né, de atender, mas com excelência, com destreza e por aí vai. Obrigado pelo casal, vocês são lindos, parabéns, que veio bem lindo também. Obrigado. Tá bom? E precisou estar à disposição, tá bom? Muito obrigada, doutor Jaime. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada a todo mundo que ficou assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus, pessoal. Amém. Agora a gente fica aqui com essa carinha de 2 de paus até ele sair daqui. Tchau, tchau. Até mais. Fique com Deus. Ó, vocês estão online ainda, hein? Cuidado aí. A gente vai desconectar. Tchau, tchau.